Bom dia, queridos amigos. É com muita alegria que nós estamos iniciando o nosso Evangelho, trazendo para todos uma nova esperança, uma fé que representa visão. E visão é tudo aquilo que o nosso conhecimento nos alarga. Estamos diante de um momento novo, de um ciclo novo, e por isso nós pedimos a Jesus que todos nós sejamos fortalecidos em nossa fé. Iniciando o capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O item 1, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos odeiam, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Idem, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denota uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: Eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelo homem, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita-se impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, isso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho em toda contenta. Aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, para que Ele possa nos amparar, trazendo a todos nós esse reflexo de raciocínio, de luz, que vai nos auxiliar a vencer a nós mesmos. É preciso que cada um de nós possamos fazer o melhor que nós pudermos, no sentido de contribuir
com o bem-estar de todos os nossos irmãos. Ajude-nos, Senhor, a termos este olhar, para que nós possamos abrandar as dores, abrandar as lutas e ampliar os sentimentos fraternos de amor e de caridade para todos nós. Com esse desejo, Jesus, com esta vibração que emana do nosso coração, é que nós queremos te agradecer pelas gotas de luzes que o seu Evangelho nos traz todas as manhãs. Que possamos sentir a grandeza deste amor em nossos corações e que a paz e a alegria renove as nossas esperanças, amplie a nossa fé e consolide em nós o amor e a fraternidade. Que o ano que inicia para todos nós seja um novo ciclo de esperança, um novo ciclo de amor, de trabalho, de misericórdia, para que nós possamos sentir dentro de nós sempre a alegria de estarmos neste caminho, revestindo o nosso pensamento de grande compromisso com a bondade e com o amor que o Senhor tem nos ensinado. Que a paz e a alegria estejam conosco, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, é um convite para o nosso ano. É um convite extremamente importante que a gente reveja os nossos sentimentos em relação àqueles irmãos que caminham conosco, que nós guardamos dentro de nós os ressentimentos, as mágoas, e que nós possamos cada vez mais compreender que todos nós só seremos bem-aventurados quando nós compreendermos o valor do perdão, do amor e da misericórdia. E hoje, nesse item que nós estamos lendo, Perdoai para que Deus vos perdoe, eu acho que é o maior convite para o ciclo que inicia, a fim de que nós possamos modificar todos os nossos tormentos, nossas inquietações em relação a esse ou aquele. E o Evangelho começa a nos falar da misericórdia, que é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, o que é a misericórdia? A misericórdia é um estado espiritual, o que nós conquistamos. Ser misericordioso para os que te cercam é ser tolerante, é ser amoroso, é não levar para a frente a crítica, as acusações ou as palavras que muitas vezes nós guardamos nos momentos de conflitos. Então, o convite hoje é para que a gente não guarde essa queda espetacular que nós achamos quando o próximo, aquele que nos ofenderam, pode um dia praticar. Nós precisamos desenvolver dentro de nós o dom da misericórdia que Jesus cultivou em nossa fé. Mais vale o amparo previdente na preservação do nosso equilíbrio, que é um remédio que nós temos para os problemas que todo dia nós somos convidados a passar para nos reajustar. Nós não podemos mais desperdiçar o nosso tempo, nossa hora, nosso minuto, de forma inoperante e sempre colocando à frente as nossas dificuldades. Como assim? Amanhã eu vou pensar nisso. Amanhã eu farei alguma coisa. Eu vou tentar, mais tarde eu vou tentar. Esse dia vai chegar. E quando muitas vezes a oportunidade surge, nós revidamos.
Então, hoje é o momento em que nós estamos sendo convidados a rever aquilo que Jesus disse para Simão Pedro, que nós deveríamos amar o nosso irmão, perdoando não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quer dizer, sempre. Por isso que nós temos que usar de misericórdia, porque a misericórdia ela vai fazer com que a gente trabalhe o ódio, o rancor, que muitas vezes mostram as nossas enfermidades morais. Ser misericordioso para com todos aqueles que nos cercam é pacificar o nosso estado mental e os nossos sentimentos. Essa obra de benemerência que cada um de nós precisávamos construir dentro de nós, ela pode ser para nós um grande legado, porque nós começamos a criar em nós um estado espiritual que comunga, que nós passamos a comungar com aquilo que a luta diária vai nos trazer, olhando o outro como irmão que está em situação diferente da nossa. Então, os espíritos amigos têm tido para conosco um nível muito alto de compreensão. E eles têm nos ajudado a restaurar a coragem da nossa alma. Muitas vezes no lar nós ficamos magoados, tristes, mas nós temos que restabelecer dentro de nós o bom ânimo para que a gente auxilie aqueles que estão conosco, seja o nosso companheiro, a nossa companheira, seja os nossos filhos, usando sempre uma situação que nós precisamos aprender, que é a chave milagrosa do carinho. O carinho, a atenção, a solicitude. Nós precisamos dar apoio, especialmente aos nossos filhos, quando eles chegam contrariados, aborrecidos uns com os outros, ou com qualquer situação, reclamando, muitas vezes, a nossa boa vontade, a nossa experiência para ajudá-lo. Há muitos meios, queridos irmãos, de exercitar e praticar a misericórdia todos os dias. Portanto, diante da calúnia, diante das agressões que muitas vezes somos acometidos ou também fazemos isso, nós não podemos nos esquecer que o melhor remédio ainda é o silêncio. E tratar todos com o mesmo olhar, a bondade para com todos, usando da gentileza, que falamos isso outro dia, que é um gesto que nos reconforta, é uma palavra amiga, e nós vamos ver que muitas vezes nós podemos perceber, se a gente fizer uma analogia, aquela roupa que não me serve mais, muitas vezes eu passo para um irmão. Aquela frase que você falava, repense nela, que você ofendeu, que você trazia isso consigo. Não, joga isso fora, você não precisa mais disso. Então, vamos dividir a nossa prece em comum, vamos procurar o gesto espontâneo da solidariedade, que todos os dias somos convidados. É isso que Jesus recomendou quando fala da misericórdia. Então, nós vamos ver que todas as horas do dia, nosso papel é auxiliar sempre, mas é um auxílio sem cobrança, sem ostentação, e aí nós vamos ver que, sem reclamar, todos os dias nós precisamos pensar que a vida vai nos enriquecer, e nós vamos enriquecendo, não é financeiramente, são de migalhas de amor que elas vão transformando em riqueza. E isso é o que nós consideramos na vida o sermos bem-aventurados. Então, quando eu digo eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelo homem, sê-lo-á por Deus, essa é um estado que nós precisamos ver, um estado febril do nosso espírito, que nós nunca, ou não queremos mesmo compreender o que existe uma justiça. E muitas vezes nós queremos justiça, que Deus ajude, que isso há de modificar, mas nós estamos sempre pedindo um reforço
para perseguir aqueles que o nosso coração ainda não abrandou. Então, toda a corrigenda que nós vamos passar não exclui, de forma alguma, a presença do pesar, das nossas lutas, e que precisamos buscar dentro de nós recursos para que nós não deixamos cair nas situações remanescentes da culpa, do vitimismo. Tem muitas pessoas que estão atrás de justiça e misericórdia, mas é uma justiça que eu quero e não aquilo que a lei nos ensina. Então, é preciso que a gente desenvolva também em nós a piedade, porque a piedade, ela vai fazer com que a gente tenha essa brandura no nosso coração. E muitas vezes a piedade, ela funciona como um anestésico que vai fazer com que a gente busque na compaixão de Jesus força para extirpar de dentro de nós essas raízes do mal, que por muito tempo nós ignoramos que nós a tínhamos. Então, todos os dias, nós precisamos analisar as nossas aflições. Muitas vezes, nos dias de aflição, nós recolhemos nas tristezas, na blasfêmia, e nós não podemos mais fazer isto. É preciso que a gente busque no nosso coração um novo olhar, uma nova ação, e que nós possamos entender que a justiça divina, ela é silenciosa e ela está para todos nós. Nunca estamos desamparados. Então, Jesus nos fala que nós não recebemos fardos maiores do que a capacidade dos nossos ombros. Então, ombros fortes é para segurar as lutas de cada dia. E não pensemos nós, amigos, que a nossa cruz é a pior ou a mais pesada, porque não há. Então, aqui ele fala das duas maneiras de perdoar. Uma grande nobre, que é verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que é essa que nós estamos falando, e que poupa a delicadeza, o amor próprio, a susceptibilidade do adversário. Tivesse mesmo este último toda a culpa, porque nós precisamos reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém. E a culpa, ela aparece num estado de consciência, e muitas vezes trazemos de reencarnações pretéritas. E estamos juntos nessa resistência justamente para sermos mais brandos, mais pacíficos e mais misericordiosos. Então, nunca se esqueça, amigos, que a generosidade é um fato importante para que a gente possa reconciliar com aquele que caminha conosco. E nós deixamos hoje no coração de vocês o estímulo para amar e não guardar ressentimentos, conciliar com o nosso irmão, lembrando das palavras de Jesus, que nós precisamos dar sempre o primeiro passo para conciliar conosco mesmo e reconciliar com o nosso próximo. É impossível, viu, amigos, que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Então, nós nunca devemos esperar do outro aquilo que também eu não consigo fazer. Então, deixo aqui nosso apelo aos nossos irmãos para que a gente modifique o nosso olhar nesse começo do ano, para que a gente possa entender que seja um ciclo novo que todos nós desejamos vivenciar. E se nós sentimos perseguidos ou injuriados, lembremos que só o amor pode cobrir a multidão de nossos erros e nossos pecados. E essa multidão de erros e pecados, ela está encravado no nosso pensamento. Por isso, Jesus é o modelo de amor, de guia, é o mestre que nos ensina. E que todos nós tenhamos compaixão uns com os outros. Que Deus nos abençoe. E nesta hora, em que mesmo que estejamos com os corações ainda endurecidos, nós temos a necessidade de termos
a humildade de pedir aos espíritos amigos que possam nos auxiliar com passe. Mestre de amor e bondade, que sejamos envolvidos nas suas vibrações e que a paz inefável do seu amor possa distribuir com todos nós esses fluidos, estas energias que o passe nos recompõe. Senhor, olhe por nós. As nossas necessidades são tão diferentes. Acalmai os nossos sentimentos e trazei-nos sempre o bom ânimo. Fluidificai, Jesus, as nossas águas e dai-nos força, Mestre, nesta hora do passe, para dirigir o nosso pensamento, pedindo-te que leve até aquele irmão que nós estamos magoados, entristecidos, essas mesmas vibrações, para que nós possamos fazer o exercício do amor nesse instante do Evangelho. Obrigado, Senhor. Deixo no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que a sua bondade esteja com todos nós e que a sua paz revigore em alegria, em esperança para o ano que se inicia. Fique com Deus e que Jesus possa nos amparar hoje e sempre, que assim seja.